nosso pequeno atraso. Gostaria de agradecer a sua participação. Zé Luiz é um dos pesquisadores mais importantes aqui na região Sudeste, né? Que vem trazendo muitas informações e permitindo que muitos investidores e pessoas novas no segmento da viticultura tenham as informações necessárias para iniciar seus empreendimentos, né? O José Luiz é pesquisador científico do Instituto Agronômico de Campinas. Ele está lotado na divisão de fruticultura, né, José Luiz? Eu não sei se é exatamente assim que a gente fala. Centro de José Luiz, frutas. Centro de Frutas, em Jundiaí, né? E participa de diversas iniciativas que buscam trazer para perto a pesquisa aplicada, né? E isso é fundamental para a área de viticultura e enologia, porque o Brasil é novo, né? Se a gente comparar ao velho mundo e até mesmo os nossos países da América Latina, nós somos novos, né? E aqui no estado de São Paulo, mais novos ainda. Nesse ressurgimento, né, da viticultura e da viticultura aqui no estado de São Paulo. Então, nós convidamos o Zé Luiz para falar um pouquinho sobre uma tendência, né, com a mudança, o aquecimento global. Diversos países vêm notado mudanças significativas no clima de suas regiões, que eram tradicionalmente muito bem conhecidos. E para auxiliar esses produtores, as variedades resistentes são realmente uma promessa na viticultura. Então, o José Luiz vai conversar conosco sobre as variedades híbridas e resistentes. Fica à vontade, José Luiz. Muito obrigada pela sua participação. Ok, eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar contribuindo, né, com o trabalho do Instituto Federal, né? A gente vem trabalhando meio que em parceria desde o início do Instituto, né, com o professor Fábio Menck aí, a princípio, depois com os outros professores. Então é sempre um prazer, né, uma honra a gente poder contribuir com o trabalho importante do Instituto Federal também, na formação, né, de uma mão de obra que está cada vez mais necessária, né, por conta da evolução da vitivinicultura no estado de São Paulo. Você ter profissionais formados aqui no estado é muito bom. Então, antes de falar de uvas resistentes e híbridas, vamos entender como é que a vitivinicultura se apresenta no mundo, rapidamente. Tá? Então, a realidade da vitivinicultura na maior parte do mundo, principalmente para uvas para vinho, mas também para uvas para mesa, mas como aqui nós vamos focar hoje mais nas uvas para vinho, tá? Não vamos falar de uvas de mesa. Mas a realidade no mundo é apenas uvas vitis viníferas. Tanto o vinho quanto as uvas de mesa, em grande parte do mundo, só é considerado como vinho ou uva de mesa as uvas da espécie europeia vitis vinífera. Tá? Então, essa é a realidade da vitivinicultura mundial, exceto algumas raras exceções. Tá? De tal forma que é proibido o plantio de variedades rústicas, seja vitis labruscas ou qualquer outra espécie, em vários países da Europa. Proibido por lei mesmo o cultivo dessas espécies na Europa, para não ter perigo de misturar, né, com as vitis viníferas. Para falar de uvas finas, o cultivo de uva é uma das atividades agrícolas mais antigas da humanidade, né? Existem registros aí de que a humanidade cultiva uva e faz vinho há milênios, né? Existem registros lá no Egito antigo sobre a produção de vinho, produção de uva e de vinho, em moldes até bastante modernos, se a gente comparar, né, com o que se faz hoje, claro que com a tecnologia que existia naquele tempo, mas a metodologia já era muito parecida com o que se faz até hoje. Tá? Pelo fato de ser uma planta
explorada, cultivada, domesticada pelo homem há tanto tempo, isso gerou uma enorme diversidade de variedades. Então, ela veio se diversificando em termos de variedades ao longo desses milênios, e acabou que se desenvolveram variedades adaptadas às suas regiões de origem, né? Então, se você for na Itália, eles têm variedades adaptadas na Itália. Aliás, se você for pegar a Itália de norte a sul, nós teremos variedades adaptadas às regiões de norte a sul. Na França, a mesma coisa, na Espanha, a mesma coisa, em Portugal, a mesma coisa, Alemanha e outros países produtores. Então, essa antiguidade de manejo, né, de que o homem explora essa uva, fez com que ela se adaptasse às diversas condições. Característica dessas variedades finas, vitis viníferas, elas são altamente suscetíveis às doenças fúngicas quando fora de suas condições ideais. Então, quando a gente tira essas cultivares da sua condição em que ela se adaptou ao longo dos milênios, ela se mostra extremamente suscetível às doenças fúngicas, tá? E essa é uma das razões que motiva mais uma vez agora o assunto de uvas híbridas e resistentes. Tá? Ela faz parte da cultura de muitos povos. O vinho e a uva estão na cultura dos povos europeus, de muitos países, asiáticos também, Oriente Médio, e mais recentemente do Novo Mundo, né? Austrália, África do Sul, América do Sul, América Latina, né? América do Norte tinha suas cultivares de uva também originárias daquela região, então a viticultura também já é antiga na América do Norte. Tá? E outra característica dessas uvas finas é que são tanto para mesa quanto para vinho, são uvas de grande aceitação pelo consumidor. Tá? Então, por isso que são bastante desenvolvidas e bastante cultivadas. Em relação ao Brasil, apesar de pouca adaptabilidade dessas uvas finas, a maior parte das condições climáticas da maior parte do país, o cultivo dessas variedades tem aumentado. Desde a retomada da vitivinicultura de uvas finas há 40 anos atrás, na região sul, ele vem aumentando a sua área de produção no Brasil. Tá? Em função de serem altamente suscetíveis às doenças fúngicas, quando fora das suas condições ideais de adaptação nos seus países de origem, uma característica dessas uvas no Brasil é que elas demandam um manejo fitossanitário intensivo, em quantidade de vezes, né, e em variedade de defensivos. A gente precisa tratar muito bem, com intensidade, para conseguir produzir. Isso nas regiões onde se faz a poda tradicional, mais ainda nas regiões em que se faz agora a poda de inverno, né? E o que permitiu essa expansão dessas uvas finas para outras regiões que não são de origem? Primeiro, o desenvolvimento de clones modernos, produtivos, que produzem poda curta, que pode ser produzido em espaldeira. Então, isso propiciou, né, que essa viticultura de uvas finas se espalhasse por outros países que não os seus países de origem. E no caso específico aqui de São Paulo, a inversão de ciclo. Essa técnica de inversão de ciclo para a produção de uvas finas para vinho, com a produção da safra de inverno, alterando a poda. Ao invés de fazer a poda no inverno e colher no verão, faz-se a poda no verão e colhe-se no inverno. Então, isso foi o que propiciou a expansão da viticultura, a possibilidade de produção de vinhos finos aqui na região sudeste, e esse movimento, né, tá bastante intenso e vem se ampliando nos últimos anos. Então, para falar dessas, nós não vamos falar características de variedade por variedade, tá? Porque seria impossível, mas só para citar algumas rapidamente. Então, a Cabernet Sauvignon, vamos dizer que é a uva fina mais cultivada no mundo inteiro. É a uva. Quando se fala de vinho fino,
se fala de Cabernet Sauvignon. Tá? É uma cultivar que caiu no gosto do consumidor e talvez seja o vinho fino mais de varietal, né, mais comercializado no mundo. Tanto assim que quando na região sul se voltou a trabalhar as uvas finas, ela foi uma das primeiras cultivares exploradas, né, plantada em grandes áreas, mas que infelizmente ela não se adaptou muito bem às condições da região sul e não logrou grande sucesso naquele momento. E acabou que muito vinho de Cabernet Sauvignon de baixa qualidade foi vendido para ser misturado com vinho comum e vendido como vinho comum. Tá? Hoje, com esse trabalho mais moderno, ela pode voltar a ser interessante em algumas regiões. Tá? A Merlot, que essa sim foi uma cultivar que se adaptou melhor às condições do Rio Grande do Sul e é talvez a principal cultivar que deu certo, né, no Rio Grande do Sul e que tem vinhos bastante interessantes. Então, rapidamente. Cabernet Franc é uma variedade também muito conhecida no mundo todo, também tem uma expressão na viticultura do Rio Grande do Sul e aqui no Sudeste ela tem demonstrado umas boas características, talvez venha a ser importante para a viticultura aqui do Nordeste. A Syrah, que acabou sendo, nessa nova fase, né, de safra de inverno, ela acabou vindo quase que meio por acaso, né, nas primeiras mudas que vieram da Europa para o Dr. Murilo, lá da EPAMIG, começar os trabalhos. Por acaso, a Syrah estava no meio das variedades que tinha naquele momento disponível, e ela se destacou na região Sudeste. É uma uva que apresentou vigor, produtividade e maturação nas condições de safra de inverno. Então, por isso, ela é a cultivar que caracteriza a safra de inverno, a cultivar tinta, que caracteriza a safra de inverno aqui na região Sudeste, entrando agora pelo Centro-Oeste e parte do Nordeste também. Inclusive com vinhos já, vários vinhos premiados. Agora mesmo, acabou de sair aqui da nossa região, né, de Itupeva, Indaiatuba, mais um vinho de Syrah premiado aí em um concurso internacional. Então, é uma cultivar que tem se destacado aqui nas nossas condições. A Pinot Noir, a outra tinta bastante produzida no Rio Grande do Sul, mais por causa dos espumantes, né, dos vinhos finos brasileiros, os espumantes são os de maior destaque, por enquanto, né, ganharam destaque muito rápido e estão entre os melhores vinhos finos do mundo, internacionalmente reconhecidos. Então, aqui nós falamos de uma série de francesas, né, variedades francesas, que foram as primeiras, a França dominante, né, em termos de vinho no mundo, e as variedades francesas acabam que são muito procuradas no mundo todo. A tal ponto que algumas cultivares francesas se destacaram fora da França e acabaram se tornando emblemáticas, né, se tornando de grande importância em outras regiões de cultivo, como é o caso da Carmener, no Chile, da Malbec, na Argentina, e da Taná, no Uruguai. E no caso do Brasil aqui, por enquanto, a Merlot, né, que tem se destacado fora das suas regiões de origem. Tá? A Chardonnay, que entrando pelas brancas agora e continuando na França, é a uva branca mais cultivada no Brasil. Inclusive, aqui no Sudeste já tem alguns resultados muito bons com ela, mas mais na região Sul. Semillon, um pouco menos importante, mais lá para o Sul. E a Sauvignon Blanc, que das brancas é a que, por enquanto, se destacou aqui na região Sudeste, na safra de inverno, talvez mais porque foram das poucas que foram testadas. Tanto a Syrah quanto a Sauvignon Blanc, elas se destacam nas nossas condições aqui, porque são as que estão sendo trabalhadas há mais tempo. Essa safra de inverno tem menos de 20 anos aqui na região Sudeste. Então, talvez não existam ainda outras cultivares se destacando, porque ainda não deu tempo de estudar. Né? Tem muito ainda o que estudar dessas uvas. A Tempranillo, que a gente começou a estudar agora, pelo fato de ser um cultivar precoce, pode vir a ser importante também aqui nas nossas condições. Passando, né, para outros países da Europa, né, uvas de outros países, a Tempranillo da Espanha, as uvas italianas que têm
Aqui para a nossa região, o pessoal tem uma demanda muito grande, mas ainda não conseguimos identificar uma cultivar italiana que vá bem aqui na região, estamos trabalhando nisso. Riesling itálico, o Moscato, que é entre as uvas vitis viníferas, é a segunda de maior importância, em função também dos vinhos espumantes, bastante cultivada na região sul. Então, rapidamente, né, passamos o que é vinho, né, no mundo. Vinho no mundo é isso que a gente viu, claro. Se a gente entrar para variedades alemãs, variedades ainda que eu não citei aqui, gregas, variedades armênias, variedades turcas, variedades romenas, variedades húngaras, uma infinidade de uvas vitis viníferas, e cada país, cada região tem a sua especialidade, tá? Mas essa é a realidade no mundo. Mas qual que é a realidade no Brasil? Né? O Brasil está meio que entrando nesse movimento das vitis viníferas nos últimos 30, 40 anos, mas a nossa realidade aqui no Brasil ainda é o grande consumo e disponibilidade de uvas comuns. Vitis labruscas, outras espécies americanas, mas principalmente a vitis labrusca, e variedades híbridas. Tá? Existe tanto em uvas para mesa, quanto em uvas para vinho. O grande mercado brasileiro ainda é de uvas comuns. Tá? Então, no Brasil, até por legislação, as uvas para produção de vinho e suco podem ser comuns, podem ser híbridas ou podem ser finas. Tá? Não existe uma limitação ainda, né, de produção de vinho, de produtos enológicos, de produtos derivados da uva, em relação às espécies de uva. Tá? Nós podemos fazer vinho, suco e outros produtos de qualquer espécie de uva. Tá? De características, rapidamente falando dessas vitis labrusca, são as variedades mais utilizadas na produção de vinho e suco no Brasil. Não vou ficar detalhando características delas. A característica mais importante, no caso, é o tratamento fitossanitário. Elas são bastante resistentes às doenças fúngicas, muito mais resistentes do que as uvas vitis viníferas. Então, elas exigem um tratamento fitossanitário muito menos intenso do que as uvas finas. Tá? E o manejo também muito mais simples do que as uvas finas. Então, isso que fez com que elas se destacassem já lá no século XIX, quando elas começaram a ser introduzidas. Tá? No caso, a primeira cultivar introduzida nessa nova fase, né? Nova que a gente diz, começando já no século XIX, porque nós tivemos uma viticultura lá no início da colonização, que depois praticamente desapareceu a vitivinicultura no Brasil, por conta de outros ciclos econômicos que absorveram a mão de obra. Então, a vitivinicultura e outras questões político-econômicas do Brasil colônia ainda, a vitivinicultura praticamente desapareceu no Brasil e veio renascer a partir do século XIX, meados do século XIX, com a introdução das variedades americanas, a primeira delas, a Isabel, que hoje representa pelo menos 50% da produção de uvas para vinho no Brasil. Ainda é, e vai ser por um bom tempo ainda, a cultivar mais importante que caracteriza a nossa produção de vinho. Se tem algo que seja melhor do que a Isabel para a nossa viticultura, surgiu há algum tempo atrás uma mutação da Isabel, que é a Isabel precoce, que foi notada pelo pessoal da Embrapa no Rio Grande do Sul, e eles conseguiram fixar essa mutação. Então, ela tem todas as vantagens da Isabel, de resistência, de produtividade, de precocidade, só que ela tem coloração um pouco mais intensa, Brix um pouco mais elevado, e ela amadurece cerca de 30 dias antes da Isabel, quando podadas na mesma data. Então, isso dá uma vantagem produtiva bastante grande para ela e vem expandindo bastante a produção dessa cultivar em todas as regiões que produzem essas uvas comuns para vinho. A Concord, que também ainda é bastante explorada, principalmente na região sul, é considerada o padrão para suco de uva no Brasil, no Rio Grande do Sul principalmente, porque das cultivares para suco é uma das que mais preserva as características da uva, de aroma e sabor, depois de passar pelo processo, né, de quente, né, que a uva precisa para produzir o suco, diferente do vinho, né, que não tem calor envolvido. A uva, para extrair o suco, precisa do processo de quente, né, seja
por extração de vapor ou por processo enzimático, ela precisa passar pelo calor para extrair o suco, e ela preserva bastante as suas características de sabor e aroma frescos, né, no suco. A Bordeaux, que é a princesa aqui do estado de São Paulo, em termos de produção e consumo de vinho, o nosso, se você perguntar para 10 entre 10 adegas tradicionais no estado de São Paulo, qual é o vinho que mais vende, eles vão dizer que é o Bordeaux. O paulista, ele que toma vinho comum, ele é apaixonado por essa variedade, seja pura ou seja em cortes com Isabel, com Niágara. Essa é a uva que o consumidor médio de vinho aqui em São Paulo gosta, e principalmente doce, né? O vinho suave, que tem o principal mercado dessas uvas aqui em São Paulo. Ela tem. Aí existem variedades que não são labrusca, né? A Vitis burkina, variedades que foram bastante exploradas. A Jaquez em Minas Gerais foi bastante cultivada em Minas Gerais, na região de Andradas e Caldas. A Herbemont também no sul, principalmente para fazer destilação e fazer álcool vínico. Também é uma Vitis burkina, mas como vinho não se destaca muito. Então aí passamos, né, por essas uvas rústicas, né, cuja principal característica é a resistência, o aroma foxado, preferido pelos brasileiros, por isso meio que odiado em outras regiões do mundo, mas preferido pelos brasileiros. Tá? Então, a gente vai vender muito vinho de uva comum ainda, aí no futuro próximo. Estou indo muito rápido, Gabriela? Ou tá dentro? Tá, beleza. A apresentação tá legal? Tá parecendo normal? Tá ótimo, estamos vendo perfeito. Ok. Então, para falar de uvas híbridas, vamos fazer uma introduçãozinha. Então, entre essas variedades rústicas, que são muito resistentes, e as variedades finas, né, existe o mundo das híbridas. E para fazer as híbridas, precisa o melhoramento genético, faz parte do processo de melhoramento genético. O melhoramento genético, ele existe de maneira natural, tá? Muitas cultivares que são exploradas até hoje, a Syrah, por exemplo, é uma cultivar que ela não foi produzida pelo homem, é uma cultivar que nasceu naturalmente, tá? E foi observada, trabalhada e dentro de um processo de melhoramento genético natural. Existem muitas cultivares que são exploradas até hoje que não foi feita, ela simplesmente apareceu, foi observada em algum momento, se fixou através de enxertia e ela teve um destaque, alguma característica importante, e ela é aproveitada até hoje. Tá? O próprio viticultor, em toda a sua história, ele sempre realizou um melhoramento genético empírico, sem conhecimento técnico, na maioria das vezes, sem conhecimento científico, mas toda vez que um produtor marcou uma planta que tinha no seu vinhedo, que tinha uma característica interessante, ou seja, uma planta que amadurecia mais rápido, uma planta que produzia mais, uma planta que tinha uma cor mais interessante. Então, o produtor sempre teve esse hábito de marcar essas plantas e no ano seguinte, quando ele vai enxertar novas plantas, ele pegar material dessas plantas marcadas que tinham características interessantes. Ele fazia clonagem. Sem saber, ele fazia clonagem. E daí vem a história dos clones, né? Melhorados. Esses clones apareceram em populações daquela determinada variedade e foram fixados através de enxertia e se mantiveram. Então, o ser humano sempre fez melhoramento genético de maneira empírica e por seleção massal, né? Dentro de uma massa de plantas, né? De uma quantidade de plantas, ele marcava alguma que se destacava. Seleção massal é um método de melhoramento genético, né? Que até hoje é utilizado em algumas plantas. Tá? Então, o ser humano fez isso ao longo desses milênios, daí que vieram essas cultivares adaptadas, né, às suas regiões. Do ponto de vista econômico e científico, o melhoramento genético ele ganha importância
a partir de meados do século XIX, quando a dispersão da filoxera na Europa, uma praga americana, né, uma praga de origem americana, que acabou, por alguma maneira, indo para a Europa, e as vites viníferas não têm nenhuma resistência ao ataque da filoxera. Então, houve momentos assim que a vitivinicultura europeia se viu grandemente ameaçada de desaparecer por conta da filoxera. E aí o melhoramento genético foi introduzido para criar os porta-enxertos tolerantes à filoxera para resolver essa questão. Tá? Qual que é o fundamento do melhoramento genético? Que espécies muscadinas e várias espécies americanas e asiáticas, eles apresentam diferentes níveis de resistência aos patógenos. E que essas características de resistências, essas variedades, elas podem incorporar esses genes e conferir resistência genética em cruzamentos interespecíficos com variedades europeias de elite. Tá? Então, você pega as variedades rústicas, que têm resistência, e cruza com as variedades europeias, que não têm a resistência, e você cria híbridos que têm unem resistência e alta qualidade enológica. Então, a ideia era criar uvas que fossem resistentes, mas que mantivessem essa alta qualidade enológica que o consumidor estava acostumado. Tá? Então, o primeiro resultado desses cruzamentos interespecíficos foi a obtenção de porta-enxertos resistentes à filoxera, que salvou a vitivinicultura na Europa, e por isso, até hoje, salvo raras exceções em alguns lugares do mundo, onde se cultiva a uva, ela é enxertada num porta-enxerto resistente à filoxera. Depois, com o desenvolvimento, esses porta-enxertos passaram a trabalhar em outras características, eles passaram a ser importantes na adaptabilidade a diferentes climas, diferentes tipos de solos e outras condições fitossanitárias, como nematóides, pérola da terra, tudo com base na tecnologia dos porta-enxertos. Também foram criados, ao longo desses muitos anos, muitos híbridos interespecíficos para mesa e para vinho, resistentes principalmente ao míldio e ao oídio. Os primeiros híbridos criados, né, acabaram recebendo os nomes dos seus criadores, né, lá na Europa, Gaillard, Licerve, Seibel, e depois vocês vão ver que essas variedades híbridas tiveram importância na continuidade do trabalho de melhoramento, não só do mundo, mas também aqui no Brasil. Tá? Elas foram a base do melhoramento genético no mundo todo. Tá? Aí, rapidamente, os principais porta-enxertos de uva utilizados no Brasil, em parte do mundo e no Brasil, os mais antigos, Kober 420A, SO4 e Paulsen, mais usados no Sul, Ripara de Travil, que foi muito utilizado aqui em São Paulo, região Sudeste, os IACs, né, os porta-enxertos tropicais, criados na década de 40, 50, e que até hoje têm grande importância para a nossa viticultura e cada vez mais estão se mostrando importantes para a nossa viticultura subtropical e tropical. Então, essas primeiras cultivares criadas lá ainda no século XIX, elas tinham bastante resistência, mas elas ficavam devendo muito em termos de qualidade. O vinho produzido por elas ficava muito longe daquilo que se estava acostumado no Brasil, no mundo, né, como vinhos de uvas finas. Então, a partir daí, o melhoramento genético ele começa um trabalho de retrocruzamentos, pegar essas cultivares híbridas, primeiras cultivares híbridas, e continuar cruzando com outras variedades finas, tá? Através para um processo chamado piramidação de losse, né? Que é a incorporação de vários losses de resistência na mesma planta. Ou seja, você foi fixando esses losses de resistência e agregando qualidade a cada vez que você cruzava de novo com uma variedade híbrida. Então, é uma adição de uma resistência horizontal ou quantitativa e o aumento da chance de durabilidade dessa resistência na planta após criadas, né? Antigamente, isso era feito de maneira meio que tentativa e erro. Faziam-se os cruzamentos, um monte de cruzamentos, produzia-se milhares de sementes, essas sementes eram germinadas, plantadas, produzindo seedlings,
E dentre essas milhares de plantas, de seedlings, você esperava elas produzirem, que leva às vezes 6, 7, 8, 10 anos para um seedling produzir. E aí que você ia ver se aquele cruzamento tinha funcionado, se dentro dessas centenas, milhares de seedlings, alguma planta tinha a característica que você procurava. Então era um trabalho bastante demorado, bastante difícil, bastante demorado, o melhoramento genético, né? Hoje existem ferramentas modernas de marcação de genes, né, que permitem, né, acelerar um pouco esse processo. Hoje o melhoramento genético está passando, né, por essa fase de ferramentas novas aí para acelerar esse processo de melhoramento. Tá? O cultivo dessas cultivares híbridas tem aumentado em São Paulo, lentamente, mas ele começou bem lá nas décadas de 60, 70, mas depois caiu por conta de legislação, que as variedades híbridas no Brasil, por lei, por melhor que seja a qualidade do vinho, o vinho é caracterizado como vinho comum, e ele tem que ser comercializado como vinho comum. Então, meio que caiu o interesse por essas cultivares híbridas no Brasil. Infelizmente, a gente poderia ter continuado trabalhando e ter hoje variedades muito boas. O manejo fitossanitário, ele é intermediário entre as labruscas e as viníferas. Dependendo da cultivar híbrida, ela tem uma suscetibilidade variável às doenças fúngicas, umas mais, outras menos. E, como eu falei, as primeiras híbridas, os vinhos eram de baixa qualidade quando comparadas às uvas vitiviníferas, né? Então, vou começar aí falando com a Niágara, né, que, apesar de ser conhecida como Vitis labrusca e ser bastante foxada, ela tem na sua origem lá essa cultivar Cassadi, que é uma cultivar que apareceu naturalmente, dizem, no quintal desse melhorista chamado Cassadi, né? E ela era uma polinização aberta e ela tem entre Vitis labrusca e Vitis vinífera. Então, a Niágara branca, tanto a branca quanto a rosada, elas são consideradas híbridas, né? Apesar de ter pouquinha Vitis viníferas nela, elas são consideradas híbridas. Tá? A Niágara é uma das cultivares importantes para a produção de vinho aqui na região sudeste, principalmente a nossa região aqui de Jundiaí. A Catawba, que foi uma variedade que foi levada para a Europa como porta-enxerto, depois voltou para o Brasil através de portugueses e se estabeleceu aqui por um bom tempo, praticamente sumiu agora, experimenta uma nova fase, né, em função dela produzir um vinho naturalmente cor de laranja, né, que é uma das modas aí, né? É mais foxado, totalmente foxado, vinho comum. Tá? A Goethe, que talvez seja, eu não sei como é que está na Europa, mas talvez a primeira híbrida com indicação geográfica no Rio Grande do Sul, né, no Vale do Rio Uruçanga, em Uruçanga, né? E cidades ao redor ali. A primeira, pelo menos no Brasil, é a primeira indicação geográfica de uva híbrida, né? E ainda uva híbrida com característica de foxado, né? Característica de uva labrusca. Tá? Mas tem lá o seu produto e desenvolveu uma região lá que ganha dinheiro com isso, nós não podemos desprezar, né? Sable 2 foi uma das primeiras Sables criadas, né? Lembra que eu falei que essas variedades iam ter importância depois? Foi bastante cultivada aqui na região de Jundiaí, caracterizou o vinho de Jundiaí, o corte de Sable 2, que foi chamado de Corbina aqui na região, com a Niágara, caracterizou o vinho de Jundiaí por décadas, tá? Desde o começo do século XIX até ali, década de 70, 80, ainda se produzia vinho de Corbina misturado com Niágara. Até hoje ainda se produz Corbina aqui na região, e a característica dela a gente pode ver na segunda foto aí, é uma uva muito produtiva e muito resistente às doenças. Tá? Só que o vinho dela puro é muito herbáceo, né? Eu até brinco que não dá para saber se está tomando vinho ou comendo a folha da uva. Então é bastante herbáceo. Ele precisava ser cortado, né, com a Niágara para ficar bebível. Tá? A Sable 10.096 também foi cultivada aqui na região e no sul, mais para destilar e fazer álcool vínico, porque o vinho dela também não tem grande qualidade. Entra de novo o melhorista aí, o Gaillard, tá vendo?
Seibel 2, Gaillard 2, Gaillard com Seibel, né? Então, ou seja, essas uvas foram sendo cruzadas entre si para chegar nas híbridas que nós temos hoje. Tá? Rapidamente falar do melhoramento genético de videira no IAC, né, para privilegiar a nossa casa. O melhoramento de uva no IAC começou na década de 40 e se estendeu até a década de 80. Nos anos 50 e 70, o IAC teve 3 centros de melhoramento genético. Um em Campinas, com o Dr. Santos Neto, que criou as cultivares que tem a sigla IAC e que foi o que mais se destacou, né, são as cultivares que mais se destacaram, desde os porta-enxertos e algumas uvas para mesa e uvas para vinho. Em São Roque, né, onde está aí o Instituto Federal, na então Estação Experimental de São Roque, com o Dr. Wilson Correia Ribas, e criou as cultivares com a sigla SR. Algumas cultivares SR persistem até hoje. Em Jundiaí, não são cultivadas as SR praticamente por ninguém, estão só na nossa coleção do IAC. Em Jundiaí, com o Dr. Inglês de Souza, ele criou as cultivares JD. Tá? Destaque desse melhoramento genético do IAC, os porta-enxertos tropicais, os 4 porta-enxertos tropicais do IAC, que são e ainda serão bastante importantes para a nossa viticultura tropical e subtropical. Algumas variedades de mesa que tiveram um bom destaque no início, né, lá nas décadas de 70 até 80, até início de 90 ainda se produzia bastante uvas híbridas do IAC de mesa, inclusive algumas sem sementes, e as variedades para vinho, que até hoje ainda são cultivadas, algumas são cultivadas. Infelizmente, houve uma descontinuidade desse programa por uma série de questões que não vem ao caso aqui. A principal delas é porque a uva híbrida perdeu o interesse, né, dos produtores. Então, esse programa parou basicamente na década de 80 e só agora a gente tem retomado esse trabalho, através da doutora Mara, que é diretora do centro atualmente. Tá? Então, das cultivares de vinho, né, que mais se destacaram das uvas do IAC, tem a cultivar máximo, né, IAC 138-22, mais conhecida até como IAC 138, que foi bastante produzida, ainda tem uma boa expressão aqui no estado de São Paulo, alguma coisa no Paraná, alguma coisa em Minas Gerais. Característica dela, ela sendo cultivada em safra de inverno na região de Indaiatuba, já há bastante tempo. E a característica principal dela é essa que vocês estão vendo aí. Ela é altamente produtiva, produz muitos cachos enormes, bastante tolerantes às doenças fúngicas, se comparada às uvas finas, mas como as primeiras híbridas, apesar de ter muitos apreciadores, o vinho dela é pouco expressivo, aromaticamente, bastante forte em tanino. O vinho novo dela é bastante difícil de tomar, por ser bastante taninoso, ele precisa de bastante envelhecimento para arredondar esses taninos, tá? Mas atualmente alguns produtores têm usado ela para cortar outros vinhos finos, por exemplo, que em anos que eles não ficam muito bom em termos de coloração e taninos, ela tem apresentado bastante interessante para cortar, inclusive com Syrah. Um pouquinho dela melhora bastante um Syrah que não esteja tão bom. Tá? A rainha, que eu particularmente considero das uvas híbridas do IAC a melhor de todas, infelizmente muito pouco explorada, e produz um vinho branco muito característico, muito interessante aromaticamente e de paladar. Quem sabe agora aí nesse renascimento das híbridas, né, a gente consiga fazer um trabalho e retomar o trabalho com ela. A Madalena, que é a nossa uva sabor moscatel, bastante explorada ainda hoje, bem explorada ainda hoje. Muitos produtores, inclusive, chamam ela de moscato itálico, tá? Mas quando você vai ver a uva, a resistência dela mostra que não é moscato itálico, né, que é a Madalena. Moscato itálico, moscato branco, o pessoal cultiva ela como se fosse uma uva vitivinífera, e ela não é, ela é uma híbrida. Tá? A que sobrou, né, de Jundiaí, né, a única uva de vinho do melhoramento aqui de Jundiaí que sobrou
foi a Moscatel de Jundiaí, é uma uva que serve para vinho moscatel branco, licoroso, também serve como uva de mesa, se você não se importar com o tamanho da semente em relação à baga. É uma uva que bem madura, bastante palatável, bastante saborosa, sabor moscatel bastante interessante. E, né, a última SR, que a gente vem trabalhando aí há algum tempo, para lançamento, está quase em fase final para lançamento, em função das observações no nosso banco de germoplasma. Ela se destacou por produzir bem, ser bastante tolerante às doenças e amadurecer bem mesmo em safra de verão, mesmo em época chuvosa. Então, ela está sendo selecionada, tem produzido vinhos bastante interessantes, e ela deve ser lançada muito em breve aí, e vai homenagear o então melhorista de São Roque, né? Vai homenagear o município de São Roque e o melhorista de São Roque, com o nome de Ribas. Não podemos deixar de citar o programa de melhoramento da Embrapa, que aí nos últimos 40 anos tem colocado uma série de cultivares de uva para os produtores aí, recentemente, uvas para suco, uvas para vinho comum, uvas para vinho moscatel, também uvas para mesa, né? Agora, depois de muito trabalho, agora com as variedades BRS Isis e Vitória, que vem se destacando muito no mercado nacional e internacional, a Embrapa está emplacando aí com sucesso essas variedades para mesa. E para vinho e suco, né? A Carmen, a Violeta, a Cora, são variedades que vêm se fixando cada vez mais, aí, substituindo as variedades comuns. E talvez a variedade híbrida de mais sucesso da Embrapa, por enquanto, seja a Lorena, bastante cultivada em São Roque, né, pelo Góis e outros produtores, que produz um vinho moscatel bastante interessante, tá? Já bastante explorado, até com existe já um produto, né, moscatel feito com a Lorena, já de espumante, né, já com um mercado bastante interessante aí. Tá? E aí vamos chegar, que acho que é um assunto, né, que muita gente está esperando, né, e que voltou à tona, né, as uvas híbridas voltaram muito a ser faladas por conta dessas variedades Piauí, né? E eu não sabia o que era Piauí, né? Eu falei, Piauí para cá, Piauí para lá. Eu falei, deixa eu saber o que é Piauí, né? Eu não sou melhorista, tá? Eu sou fitotecnista, eu ajudo no melhoramento, né? Isso aqui seria uma palestra mais para melhorista, né? Eu tive que estudar para poder falar dessas variedades, né? Então, Piauí é nada mais é do que uma abreviação, né, dessa palavra em alemão aí, que eu nem vou tentar pronunciar, porque não sei nada de alemão, tá? Que significa simplesmente resistente a fungos. Tá? Então é isso que significa Piauí. Claro que aí se fala muito, né, e aí começa a parecer que é uma coisa muito diferente, né? Mas não é. Elas não são muito diferentes das nossas híbridas aqui, por exemplo. Tá? O que é chamado de Piauí hoje vai se diferenciar das nossas híbridas. Que através de retrocruzamentos é considerado Piauí. Eu encontrei, até fui procurar, né, uma definição do que seria Piauí. Eu encontrei desse autor aí, Sidsev, aí, de 2010, que é considerado uva Piauí a que tiver, através dos retrocruzamentos, tenha mais de 90% do seu pedigree de uvas viníferas. Tá? Então, essa é a condição para que seja Piauí. Tá? E essas uvas são aceitas, né, nos catálogos europeus como variedades vitiviníferas. Tá? Talvez se nós não tivéssemos parado os nossos programas de melhoramento para uvas híbridas lá na década de 80, né, hoje nós tivéssemos uma série de variedades Piauí também, com mais de 90% de pedigree vinífero, com base das características de algumas híbridas que se aproximavam muito dos vinhos das vitiviníferas. Se tivesse continuado esse melhoramento, talvez nós tivéssemos hoje aí variedades híbridas muito próximas das vitis viníferas.
E o que motivou essa retomada das uvas híbridas na Europa, tá? As uvas híbridas são proibidas, na verdade, em maior parte dos países, não são aceitas, né? Na maior parte dos países europeus. Agora, né, com essa retomada, estão revendo esses conceitos. A própria OIV, né, está começando a rever os seus conceitos em relação às variedades híbridas, e com certeza isso vai chegar no Brasil também, a partir do momento que a OIV determinar novas condições para as uvas híbridas, isso vai chegar no Brasil também. Mas o que motivou essa retomada do assunto das uvas híbridas na Europa foram principalmente as mudanças climáticas, com elevação da temperatura e da umidade em diversas regiões, em alguns anos, né, em diversas regiões tradicionais de produção de uvas vitiviníferas na Europa, o que acarretou em aumento da incidência de doenças, uma vez que elas não são resistentes, né, quando saem das suas condições naturais, associado a uma preocupação crescente da sociedade, né, da humanidade, com o uso de defensivos agrícolas. Cada vez mais a sociedade está cobrando, né, da agricultura a redução do uso de defensivos agrícolas. Então, essa condição de mudança climática na Europa, aumentando a incidência de doença, com essa preocupação do mercado consumidor, da sociedade, em reduzir o uso de defensivos agrícolas, então colocou uma pulga atrás da orelha dos europeus e falou: opa, olha lá, será que as híbridas não podem desempenhar um papel nesse momento? Tá? E também o crescimento do mercado de produtos orgânicos e alternativos. É uma tendência de mercado mundial, e é uma coisa que o mercado vai cobrar cada vez mais dos produtores, das vinícolas e dos produtores de uva. As primeiras cultivares consideradas híbridas, né, já são da década de 60 na Alemanha, né? Eu escolhi algumas cultivares rapidamente, são muitas já hoje. Tá? Eu estava olhando, tem cultivar alemã, tem cultivar italiana, tem cultivar húngara, tem cultivar francesa, ou seja, eles proibiram, mas continuaram estudando. Então, tudo certo aí, Gabriela? Não estou te ouvindo, Gabriela. Tá tudo certo? Tudo certo, Então, sim. eles proibiram, né? Disseram que uva híbrida não era para vinho, mas todos eles continuaram estudando, eles não pararam de estudar as variedades híbridas a ponto de ter essas cultivares hoje. Então, a Felícia, né, do programa alemão de melhoramento, a Regent, né, que é uma das mais cultivadas na Europa mesmo, ela é bastante cultivada, tem sabor e aroma frutado, né, cereja, cassis, Solares, de 75, e se vocês olharem, vocês vão ver que em algumas cultivares continua aparecendo aquelas primeiras híbridas que foram criadas lá no início, essas Solares, né, a Cabernet Cortez, né, que é a que remete a Cabernet Sauvignon, é a Piuí que substituiria, né, ou que ocuparia o espaço de Cabernet Sauvignon dentro desse mercado alternativo. Bronner, da Alemanha, de 75, que lembra maçã madura. Calardes, né, Blanc, também da Alemanha. Aí eu achei uma uva aí, uma Piuí com o nome da minha filha, a Esther, inclusive de tripla finalidade, né, serve tanto para mesa, quanto para suco, quanto para vinho, porque ela tem as sementes pequenas. A Bianca também, uma variedade de uva para mesa da Itália. E quais são as perspectivas dessas cultivares Piuí aqui para nós, né, para a região sudeste, para o Brasil de maneira geral? É um potencial inexplorado ainda para a viticultura sustentável nos trópicos, visando esse mercado alternativo, visando atender essa tendência de reduzir os defensivos. Ela permite a produção durante o ano todo de folhas de uvas livre de resíduo de pesticida para a produção de alimentos, né? Existe um mercado bastante interessante de folha de uva, né, para a produção de alimentos e bebidas, então dá para explorar bastante, pelo fato de não ter que usar tanto fungicida. Em comparação com as cultivares tradicionais, elas apresentam boa qualidade de vinho, muitas vezes bastante comparável às vitiviníferas tradicionais, porém, os consumidores, de maneira geral, ainda preferem os vinhos das cultivares tradicionais.
Tem uma questão de marketing, de memória muito forte ainda, né? Então, ainda elas são potenciais, ainda não são, não se pode dizer que seja um mercado existente já. E a principal vantagem consiste na redução do tratamento com fungicidas. Essa é a principal vantagem dela. Tá? Independente de tudo isso, né, já existe uma associação europeia de produção de uvas Piauí e eles já estão no 10º concurso internacional. Esse ano aconteceu na Áustria, se eu não me engano, não sei se, eu não me lembro agora se Áustria ou Hungria, ou seja, existe um mercado, existe já um trabalho em torno dessas cultivares. Tá? Então, não sei se eu fiquei dentro do tempo, o tempo é curto, né? Foi rapidinho, então agradeço a atenção de vocês, tem o contato aí para caso queiram informações mais aprofundadas dentro do tema, e agora acho que abre para algumas perguntas aí, né? Exato. Andréia, você... Vamos lá? Você tira o compartilhamento de tela. Tá. Vamos lá. A gente começa com a primeira pergunta aqui do Carlos Mazon. Uma das características de cruzamentos de híbridas é que a planta gerada nem sempre é da qualidade desejada de cada uma das matrizes utilizadas. Existe hoje algum mecanismo para direcionar essa hereditariedade genética? Acho que eu até já falei na palestra aí, né, que são as ferramentas genéticas aí desenvolvidas aí nas últimas décadas que hoje permitem direcionar o cruzamento já para selecionar os genes que vão dar aquela característica desejada. É claro que ainda leva tempo, ainda não dá para, mesmo com essas ferramentas genéticas, não dá para você dizer, eu vou cruzar Cabernet Sauvignon com uma determinada uva e eu vou ter o vinho exato de Cabernet Sauvignon com uma uva resistente. Isso ainda leva um tempo, né, de seleção e para chegar nessas características. São esses retrocruzamentos que são feitos continuamente para chegar nessas características mais próximas das vitiviníferas. Idênticas nunca serão, mas elas tendem a chegar, quanto mais cruzamentos, retrocruzamentos você fizer, a tendência é que elas cheguem mais próximas das uvas tradicionais. As nossas híbridas aqui, você sabe qual é a porcentagem de viníferas? Tem uma diversidade. A maior parte, as do IAC é pouco mais de 60%. Tá? Tem uma que é um pouco mais, que é uma cultivar que se chama Sanches, que é a máximo cruzada com vitivinífera de novo. Foi o único segundo passo que foi dado no melhoramento de uvas híbridas no IAC, foi cruzar máximo, né? Que existe até hoje, né? Existiram outros cruzamentos, mas acabaram não se mantendo. Seria essa Sanches, que ela ficaria ali com 70 e poucos % de vitis vinífera. Mas não tive oportunidade de trabalhar com ela até hoje ainda. Não sei quais seriam as características dela. A Natália pergunta se as uvas híbridas são o futuro da viticultura para a produção de vinho. Para determinados mercados alternativos, eu acredito que até que um futuro próximo. Principalmente essas cultivares muito Piauí, né? Mas para mercado geral, eu acho que as vitis viníferas ainda vão por muito tempo, a não ser que a mudança climática realmente cause uma pane geral que você não consiga mais produzir essas uvas. As uvas vitis viníferas ainda serão por muito tempo dominantes no mercado, né? Tanto que aqui em São Paulo, com a mudança de época de poda, a gente mudou a época de poda para produzir vitis vinífera, produzir numa época que permite produzir vinhos de qualidade. Tá? Uhum. Pessoal, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tem mais alguma pergunta a respeito? Jean Luiz, como o curso está sempre relacionado com a viticultura e enologia, às vezes a gente acaba pensando muito como enólogo e não como viticultor, né? Acho que a maioria de nós acaba sempre pensando como matéria, como um produto final, o vinho, e não necessariamente, por exemplo, uma uva de mesa. Mas para quem tem, talvez, eu chamo de dom, né, para viticultura aí, que tem essa coisa, a híbrida é uma boa opção, né? Porque produz uvas de mesa,
que atende a um mercado, uma demanda muito interessante, principalmente aqui na região do estado de São Paulo, que a gente pode ter a dupla poda e a gente pode ter a safrinha, né, a conhecida safrinha. Então, eu acho que para quem tem aí a ideia de trabalhar com a parte de viticultura e pensar em relação a uvas de mesa, a uvas de consumo in natura, a híbrida é uma boa opção, né? Porque ela acho que teoricamente dá menos dor de cabeça, menos trabalho em relação a pragas, né? Ela é um pouco mais resistente. Com certeza, principalmente agora com essas novas cultivares sem sementes, né, que existe uma tendência de mercado mundial em consumo de uvas sem sementes, com essas novas cultivares da Embrapa, que estão bem sucedidas agora, abriu esse mercado bastante, né? Até essa semana eu estava vendo que a Embrapa vai lançar uma nova cultivar sem semente agora, que foi totalmente desenvolvida no Nordeste. Uma cultivar branca agora, né? Para substituir as cultivares importadas, né? Por conta dos royalties, né? Que esses produtores têm que pagar para produzir essas cultivares importadas. Então a Embrapa vai estar lançando futuramente agora, acho que breve aí, acho que até já saiu o convite de lançamento, uma cultivar sem semente, branca, totalmente desenvolvida no Nordeste do Brasil. Então, sim, realmente para o mercado de uvas de mesa, as híbridas, se você comparar com as uvas de mesa vitis viníferas, Itália, Rubi, Benetaca, com as uvas sem semente, Centennial, Thompson praticamente não se produz no Brasil, mas Centennial, Superior, Crimson, o cultivo dessas uvas é bastante mais simples, bastante mais de custo muito menor do que o cultivo dessas vitis viníferas. Então, para uva de mesa, realmente, a tendência é que seja um mercado muito interessante. Legal. A grosso modo, a gente pode dizer que a diferença entre as híbridas e as PIV para vinificação é que talvez a PIV traga no produto final do vinho o aroma menos foxado, traga mais realmente essa genética da vitis vinífera. Na verdade, aroma foxado, ele não é. Se tiver 1%, 0,1% de fox no vinho, ele nunca vai ser considerado vinho fino. Tá? Existe essa restrição. As uvas híbridas, uma das características que elas têm que perder é o foxado. Tá? Mas nós já temos hoje híbridas que não são, mesmo sem ser Piauí, elas não têm nada de foxado. Se você pegar uma Lorena, se você pegar uma Madalena, se você pegar a Rainha, a própria Madalena, nossa, a SR agora, que a gente vai lançar, elas praticamente não têm, mesmo sem ser Piauí, elas não têm aroma foxado. Tá? Os aromas delas sempre remetem a aromas finos, frutados, florais, como as moscatéis. A Máximo ainda tem um pouquinho, ela ainda não perdeu, ela consegue ainda, principalmente as pessoas mais sensíveis conseguem perceber o foxado na Máxima, tá? Mas, assim, a Piauí não pode ter foxado, tá? Nenhum. Não pode, a pessoa com a melhor percepção aromática não pode encontrar aroma foxado, tá? Porque senão ela não é considerada uma Piauí. Uhum. Obrigado. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Alguma outra curiosidade? Eu queria perguntar para o José Luiz se existem muitos produtores que estão investindo nessas uvas híbridas para a produção de vinhos comuns em São Paulo. Não muitos. Tem alguns, nós temos uma vinícola, por exemplo, aqui em Amparo, né, Terraços, né, que é especializada em Máximo, por exemplo, tem ótimos produtos, mas não são muitos, não. Infelizmente, assim, os dados de produção de uva em São Paulo não são muito consistentes, né, a gente não por variedade, né, a gente não sabe, a gente está trabalhando agora para tentar fazer um cadastro, né, um levantamento da vitivinicultura em São Paulo, para entender como que ela está hoje, né. As informações que a gente tem são basicamente do IBGE, que são informações que se repetem a cada ano, mas não são muito detalhadas. Mas, assim, são bem poucos produtores, não são muitos, não. A viticultura, a uva de vinho em São Paulo é muito pouco, né, ainda. Em relação à uva de mesa, São Paulo deve produzir, sei lá, hoje, eu não sei se 1%, 2% da uva produzida em São Paulo deve ser uva de vinho hoje.
E agora, com a safra de inverno, né, isso vem aumentando ao longo dos anos aí, mas ainda com muito pouca expressão em relação à uva de mesa. E quando se fala de uva de mesa, principalmente a Niagara, né, que é a principal uva de mesa. Muitas regiões que produziam uvas finas, região de São Miguel Arcanjo, Jales, estão largando as uvas finas, Itália e suas mutações, e passando para a Niagara, né, como uva de mesa, em função do custo de produção, a facilidade de manejo, a resistência às doenças, que tornam ela mais atrativa economicamente. Certo. Felipe pergunta, pelas híbridas já serem mais resistentes aos ataques de algumas doenças, só um minutinho que não... A dupla poda compensa ser realizada nas híbridas para ter uma melhor maturação? Sim, sim. A gente já tem vários experimentos de dupla poda com até a Máximo, que uma das dificuldades da Máximo é realmente maturação, é um dos defeitos dela. Ela, na safra de verão, ela não atinge uma maturação muito boa, ela sempre vai precisar ser chaptalizada, né, na safra de verão. Até mesmo ela, que tem aí uma dificuldade genética de maturação, ela consegue melhorar bastante na safra de inverno, tá? E outras cultivares híbridas, como a Rainha, por exemplo, a própria Madalena, que também tem um pouco de dificuldade de maturação, a SR, elas amadurecem, a Lorena consegue amadurecer muito melhor na safra de inverno. Elas também ganham em qualidade quando cultivadas em safra de inverno. Uhum. Certo. Muito bom. Bom, então gostaria de agradecer você, Zé Luiz, pela colaboração. Foi ótima palestra. Eu acho que trouxe bastante informação para muita gente que tinha dúvidas sobre o assunto. E a gente espera que cada vez mais a gente tenha uvas híbridas ou resistentes por aí para trazer eventualmente para esse mercado possibilidade de trabalhar com vinhos orgânicos, com cultivo com menor número de pulverizações de defensivos, enfim, poder abrir um outro leque de produto com essas uvas, né? Eu sei que você é uma entusiasta, né, das Muito. híbridas, né? Vai revolucionar a Cunha lá, né? Vai Pois retomar é. a Cunha, que foi um município importante, né? Onde tem eu tenho um grande amigo lá, né? O professor lá. E Cunha foi importante na viticultura, né? Ela está descrita pelo Dr. Júlio Seabra Inglês de Souza, né? Como um polo importante de viticultura no passado, né? Quem sabe as híbridas permitam, né, a retomada dessa viticultura, vitivinicultura no município de Cunha, né? Sei que isso vai Continuo procurando aí umas híbridas o boas para professor gente fazer. João lá, o professor João, Vamos, e vamos plantar ribas. é isso aí. Tá certo. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. E qualquer dúvida a gente está à disposição. Não esqueçam que às 8 horas a gente vai fazer um sorteio no nosso Instagram. Então sigam as regrinhas lá, sigam a gente, TVE São Roque. Obrigada. Ok, Obrigada, obrigado aí pela audiência e pela paciência de vocês aí. Um abraço a imagina. todos. Obrigada.